No vídeo de hoje vamos resolver o exame de matemática A, época especial de 2024. Vamos então ao primeiro item. Começamos aqui com o item de sucessões. Eu vou só pôr aqui a caneta. Então, no 1 diz o seguinte: seja o dia na sucessão definida por, ok, temos aqui uma sucessão que está a ser definida por recorrência. Qual é o terceiro termo da sucessão? Portanto, já nos é dado o primeiro termo. E agora, para calcularmos o segundo termo, nós vamos usar aqui este ramo. Portanto, o segundo termo é como se fosse o de 1 mais 1. Portanto, significa que todos os n's vão ser substituídos por 1, ou seja, fica 2 o de 1 mais 2. Portanto, ou seja, é 2 vezes 3 mais 2, que dá 6 mais 2, ou seja, vai ser igual a 8. E depois, para calcularmos o terceiro termo, então o terceiro termo vai ser o de 2 mais 1, isto aqui no índice, ou seja, é 2 o de, colocamos aqui um 2, mais 2, ou seja, é 2 vezes o de 2, que é 8, mais 2, 2 vezes 8 dá 16, mais 2, que vai ser igual a 18. Então, o terceiro termo é o 18, ou seja, significa que é a opção C. Caso seja escolha múltipla, eu vou abrir na mesma aqui os critérios para irmos acompanhando. Está correto, vamos avançar. Exercício 2. Usando cartões numerados, construiu-se uma figura com forma triangular constituída pelas n primeiras linhas do triângulo Pascal. Na figura 1 estão representadas as 5 primeiras linhas dessa construção. Portanto, então temos aqui uns cartões, não é, que representam o tão conhecido triângulo Pascal. Vamos então aqui à 2.1. Uma das linhas dessa construção contém exatamente 19 cartões. Então significa que se o número de elementos, no fundo, que estamos a dar é igual a 19, então significa que o nosso número da linha é 19 menos 1. Portanto, estamos a trabalhar na linha número 18. Porque a linha número 18 vai de combinações de 18,0, 18,1 até combinações de 18,18. Eu ia dar, então, os 19 elementos. E o objetivo é saber qual é o número inscrito no quarto cartão dessa linha. Então significa que ele quer saber qual é o quarto termo dessa linha. Então, o quarto termo dessa linha significa que é combinações, o número da linha é 18 e é combinações de 3. Portanto, o quarto termo seria, portanto, até chegarmos ao quarto termo, nós teríamos combinações de 0, 1, 2 e depois 3, não é? Portanto, ou seja, não esquecer que começamos no 0. Então, 18, e agora vamos à calculadora, 18C3 vai dar 816. Portanto, então assim, aqui seria a opção A. Ok, 2.1 também está correto. Vamos agora a 2.2. Calcula o valor de n, sabendo que na construção da figura foram utilizados exatamente 3081 cartões. Então significa que nós queremos saber o valor, portanto o n, e diz o seguinte, voltando aqui ao enunciado. Usando cartões numerados, construiu-se uma figura com forma triangular constituída por n primeiras linhas. Okay? Não esquecer que ele está-me a dar o número total de cartões, ou seja, eu sei que nós começamos aqui, aqui são desenhadas as primeiras 5 linhas, portanto, linha 0, linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, se pensarmos em termos de numeração, mas no fundo são 5 linhas, é só isso que eu preciso saber. E foram então, por isso, queremos calcular o valor de n, sabendo então que na construção da figura foram utilizadas exatamente 3081 cartões. Ok, então significa que é a soma, ou seja, a soma do número de cartões, portanto, se eu criar aqui uma solução, vamos ver a solução de n, que nos dá o número de cartões na linha, na enésima linha, ou seja, na linha n. Então significa que o de 1 seria, portanto, na primeira linha eu tenho um cartão,
Na segunda linha eu tenho 2 cartões, na terceira linha eu tenho 3 cartões, na quarta linha eu tenho 4 cartões e assim sucessivamente. Então significa que os termos desta sucessão estão em progressão aritmética, em que de termo para termo, não é, nós estamos sempre a somar uma unidade. Ou seja, significa que se continuássemos neste raciocínio, o nosso U de n vai ser igual a n. Portanto, este será o nosso termo geral, o termo geral para o número de cartões da linha n. Então significa que o nosso S de n vai ser 3081, porque é o que está ali escrito no enunciado, ou seja, recorrendo ao formulário vocês têm a fórmula para o cálculo da soma dos n primeiros termos de uma progressão aritmética, e o de 11 seria 1, o termo geral é n, a dividir por 2 vezes n será igual a 3081, ou seja, fica n mais n ao quadrado a dividir por 2 é igual a 3081. Vamos passar aquele 2 para este membro a multiplicar, então 3081 vezes 2 vai dar 6162. E como vai dar uma equação de segundo grau completa, vamos passar tudo para o mesmo lado e igualar a zero. Agora aqui aplicamos a fórmula resolvente, por isso fica menos b, portanto menos 1, mais ou menos raiz quadrada de 1 ao quadrado, que é b ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é menos 6162, a dividir por, aqui vamos colocar, 2 vezes 1. Ok? Então, sendo assim, vamos aplicar aqui a fórmula resolvente para 1 menos 6062. Vou aplicar isto diretamente na calculadora e vai nos dar n igual a 78 ou n igual a menos 79. Ou seja, como n tem que ser aqui um número natural, então significa que a resposta é que, a calcular o valor de n seria 78. Vamos então só ver aqui os critérios da 2.2. Então, reconhecer que os termos da sequência do número de cartões em cada linha são termos consecutivos numa progressão aritmética de razão 1. Reconhecer que n é o número de cartões da última linha. E reconhecer que o número de cartões utilizados é dado em função, portanto, temos aqui esta expressão. Portanto, então significa aqui 2 pontos aqui para esta parte, 3 pontos para esta secção aqui e mais 3 pontos aqui para esta. Depois, escrever esta igualdade seriam 2 pontos e resolver a equação 4 pontos. Continuando. Exercício 3. Seja f a função de domínio menos 2π aberto a 2π fechado, definida por, então temos ali a expressão. Então, aqui na 3.1. Resolva os itens 3.1 e 3.2 sem recorrer à calculadora. Então, na 3.1, averigua se a função f é contínua em x igual a 0. Então, vamos começar por fazer o cálculo do f de 0. O f de 0 vai ser determinado aqui neste ramo, onde temos aqui o sinal de igual, por isso fica 4 vezes o seno de 0, que é 1. O seno de 0 é 0 menos 2, então vai ficar 4 vezes 1 a dividir por 0 menos 2, que dá 4 a dividir por menos 2, ou seja, menos 2. Agora, para averiguar se a função é contínua, temos também que calcular o limite à direita e à esquerda do zero, só que no caso do limite à direita, ela vai coincidir, que é o que eu vou escrever a seguir, vai coincidir com o f de 0, porque seria calculado no mesmo ramo. E agora vamos calcular o limite quando x tende para 0 à esquerda. E para 0 à esquerda será por valores na parte de cima, ou seja, vamos ter aqui o limite quando x tende para 0 à esquerda de 1 menos exponencial de 6x a dividir por 3x. Isto aqui nós queremos conduzir para o limite notável, então significa que eu posso na parte de cima colocar o menos em evidência. Okay? E aqui em baixo, para ficar 6x, então o que é que nós podemos? Podemos multiplicar aqui por 2 e compensamos aqui multiplicando também o numerador por 2. Então passamos aqui o menos 2 para fora, porque não vamos precisar, ao limite notável,
e vai sobrar e de 6x menos 1 sobre 6x. Isto aqui já representa o limite notável, portanto, ao multiplicar por 6 não altera aqui o valor, então fica menos 2 vezes 1, que é igual a menos 2. Uma pergunta era, averigua, vamos tirar aqui a conclusão, ou seja, como chegamos à conclusão que o f de 0 é igual ao limite quando x tende para 0 à direita, que por sua vez vai dar o mesmo que o limite quando x tende para 0 à esquerda. Então, f é contínua em x igual a 0. 3.2. Estuda no intervalo, portanto, então, com o x a pertencer ao intervalo de 0 aberto a 2π, significa que estamos a trabalhar no ramo de baixo, e aqui o 0 é aberto. A função f quanto à monotonia e quanto à existência de extremos relativos. Na tua resposta apresenta os intervalos de monotonia e os valores de x para os quais a função f tem extremos relativos, ou seja, não temos que chegar a determinar mesmo o extremo. Ok, então para estudar a função quanto à monotonia temos que fazer o estudo do sinal da primeira derivada. Portanto, então, para fazer aqui a derivada da função, por isso nós vamos derivar o 4 cosseno de x a dividir o seno de x menos 2. Para fazermos aqui a derivada, vamos aplicar a regra do quociente. Então, derivamos o que está em cima, multiplica pelo que está no denominador, depois aqui fica menos e troca. Mantemos o que está em cima e derivamos o que está no denominador, tudo a dividir pelo quadrado do que está no denominador. Ok, então vamos agora derivar. Aqui também podem voltar a aplicar a regra do produto. No entanto, como é derivada por uma constante, ou seja, do produto por uma constante, podem usar aqui apenas esta regra, tá bem? Mas se quiserem podem usar a regra do produto. Eu vou fazer diretamente, então vai ficar 4 e depois derivamos o cosseno e fica menos seno, podem consultar o formulário. Portanto, depois aqui mantemos seno de x menos 2, aqui fica igual, e aqui para derivar o seno de x passa a cosseno e a derivada da constante é 0. Portanto, vai ficar menos 4 seno de x vezes seno de x menos 2, e aqui vai dar, parênteses, vai ficar menos 4 cosseno ao quadrado de x, tudo a dividir por seno de x menos 2 ao quadrado. Fazendo agora aqui a propriedade distributiva, vai ficar menos 4 seno ao quadrado de x, mais 8 seno de x, menos 4 cosseno ao quadrado de x, e vamos manter aqui o denominador, portanto não vamos ter aqui, fica seno de x menos 2 ao quadrado. E agora aqui podemos colocar, portanto eu vou aproximar aqui o menos 4 seno ao quadrado de x, menos 4 cosseno ao quadrado de x, mais 8 seno de x. Vamos manter tudo igual, seno de x menos 2 ao quadrado. E agora aqui colocamos o menos 4 em evidência e vai ficar seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x, que pela fórmula fundamental da trigonometria, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado vai dar 1. Portanto, sendo assim, como isto é igual a 1, então vai ficar menos 4 vezes 1 dá menos 4, mais 8 seno x. Agora, vamos igualar a 0, então vai ficar f' de x igual a 0, portanto fica pegamos aqui no numerador e igualamos a 0, e o denominador diferente de 0.
ou seja, vai ficar seno de x igual a 1/2, e esta aqui é considerada uma condição universal, porque a única forma de fazer com que aquilo fosse zero era se o seno fosse 2, e o seno varia entre -1 e 1, numa volta completa, por isso isto é considerado uma condição universal, portanto não há forma de anular o denominador. Para o seno de x ser igual a 1/2, pode ser em, se formos à tabela ou à calculadora, pode ser em π sobre 6, x igual a π sobre 6 para ficar no primeiro quadrante, mais 2kπ, ou se pensarmos, se calhar é mais fácil se pensarmos aqui na circunferência. Portanto, o seno é positivo no primeiro quadrante e no segundo quadrante. Se eu for aqui no π sobre 6, este lado é o π menos π sobre 6, portanto, por exemplo, será no 5π sobre 6, ou qualquer volta completa deste ângulo. Portanto, 5π sobre 6 mais 2kπ, ou k pertencente a z. No entanto, não esquecer que nós estamos a trabalhar mesmo numa volta completa, ou seja, de 0 a 2π, o que significa que numa volta completa só temos duas soluções, que é o π sobre 6 ou o 5π sobre 6. Tudo acima disto já fica fora. Agora vamos fazer um quadro de sinal para podermos analisar o sinal da primeira derivada com a monotonia da função. Por isso, aqui na tabela vamos colocar o domínio e os zeros. Ok, agora esta parte aqui não vou precisar só pegar. Pronto. Então aqui vai ficar x, sinal de f' e monotonia de f. Aqui fica o zero, porque como está aberto, vamos colocar aqui não definido, até o 2π. E depois aqui colocamos então o π sobre 6 e o 5π sobre 6, que são os zeros da primeira derivada. Em termos de sinal, se olharmos aqui para a expressão, a parte de baixo é sempre positiva, isso significa que a parte de cima é que nos vai dar aqui o sinal desta função. E agora, para descobrirmos aqui o sinal, podemos fazer isso em cálculo auxiliar, ou seja, com a calculadora em radianos, eu vou fazer a substituição, por exemplo, pelo f', ora bem, π sobre 6 pode ser, por exemplo, π sobre 12. E se formos ali em cima, claro que eu vou fazer na calculadora, vou ter que substituir tudo, mas vai ficar então menos 4 mais 8 seno de π sobre 12, a dividir por seno então de π sobre 12 menos 2 ao quadrado. Portanto, vou fazer já diretamente na calculadora, e isto vai dar aproximadamente menos 0,64, que é um número, ou seja, que é negativo, ok? Depois aqui pode ser o f' em π sobre 2, que está entre o π sobre 6 e o 5π sobre 6, ou seja, vai ficar menos 4 mais 8 vezes 1 a dividir por 1 menos 2 ao quadrado, que vai dar positivo, ou seja, vai dar 4. Então é positivo. E depois pode ser o f' até em 2π, que vai ficar menos 4 mais 0 a dividir por 0 menos 2 ao quadrado, que vai ser igual a menos 1. Então aqui é negativo. Portanto, a função é decrescente, depois crescente e depois decrescente. Aqui mínimo, aqui é o máximo e aqui é o mínimo. Ok, então vamos lá tirar as conclusões, ou seja, f é decrescente em 0 a π sobre 6 e em 5π sobre 6 a 2π. Por isso, não se esqueçam daqui de colocarem o i em e não o símbolo de reunião. Nós não estamos a olhar para o gráfico, portanto, estes intervalos não podem não estar seguidamente decrescentes, por isso vamos colocar assim. F é crescente em π sobre 6 a 5π sobre 6. E depois F, ou
seja, neste caso nós também vamos ver os valores x para os quais a função tem extremos relativos. Portanto, em x igual a π sobre 6 e em x igual a 2π, f admite mínimo relativos, e em x igual a 5π sobre 6, f admite máximo relativo. Ok, vamos então ver os critérios de correção, portanto, determinar o f' de x, portanto, tenho aqui isto separado, ou seja, até chegarmos aqui eram 2 pontos e chegarmos a esta expressão aqui em baixo era mais um ponto. Escrever só isto aqui é um ponto, determinar os zeros eram 2 pontos, apresentar um quadro de sinal 4 pontos, apresentar os intervalos de monotonia é 1 ponto, e não se esqueçam que tem sempre aquela questão dos abertos e fechados, que são válidos, exceto no zero que era obrigatório ser aberto, e depois apresentar os valores x para os quais a função tem os extremos. Ok. Vamos então prosseguir aqui na resolução do exame e vamos ao exercício 4. O saco contém apenas bolas amarelas e bolas verdes, todas indistinguíveis ao tato. Vamos então agora ao 4.1. Retiram-se ao acaso, sucessivamente e sem reposição, duas bolas do saco. Sejam A e B os acontecimentos. A, a primeira bola retirada é amarela. B, a segunda bola retirada é amarela. Sabe-se que, e temos aquela probabilidade, justifica que, inicialmente, existia um número ímpar de bolas amarelas no saco. Ok. Nós já temos num exame anterior um extremamente parecido com este. Ok, então vamos dizer, seja o número de bolas amarelas do saco. Ok. E seja V o número de bolas verdes do saco. Pronto. Ok. Então agora, damos esta probabilidade, a probabilidade de A interseção com B a ser igual a 2/3 do P de A. Nós podemos transformar isto numa probabilidade condicionada, ou seja, passar aqui o P de A para este lado a dividir, e vai ficar P de B, sabendo que A ocorre, igual a 2/3. Então o que é que isso significa? Estamos a dizer que é a probabilidade da segunda bola retirada ser amarela, sabendo que a primeira bola retirada também foi amarela. Então significa que se nós começarmos com o número A de bolas amarelas no saco, então significa que depois, quando formos a segunda vez, já só temos esse número menos 1. E depois no total a mesma coisa, ou seja, seria A mais V menos 1, seria o total de bolas, que era A mais V, que são as amarelas mais as verdes, menos aquela que já foi retirada. E isto seria igual a 2/3. Então agora, vamos aqui fazer multiplicação em cruz, fica 3A menos 1 igual a 2A mais V menos 1, ou seja, dá 3A menos 3 igual a 2A mais 2V menos 2. Como o nosso objetivo é chegar a um número de bolas amarelas, então vamos passar por aqui os A's para o mesmo lado, e aqui fica 2V menos 2 mais 3, ou seja, fica o número de bolas amarelas a ser igual a 2V mais 1. Ou seja, significa que isto representa um número ímpar de bolas, que era o que nós queríamos demonstrar. Era muito parecido, nós tivemos um exame anterior muito parecido com este. Eu usei este aqui, primeiro. Ok, eles até fizeram assim natural no bolas amarelas e eu no bolas verdes, que foi isso que eu fiz. Escrever, ou seja, chegar a esta conclusão aqui eram 2 pontos. Chegar a esta conclusão aqui eram mais 2 pontos. Chegar a esta relação aqui eram 5 pontos, só escrever isto. Depois, resolver isto eram 3 pontos e concluir que há um número ímpar. Ok.
Vamos à 4.2. E na conclusão da anterior, vocês podem dizer, ou seja, que isto representa sempre um número par, está bem? E o número par mais 1 é um número ímpar. 4.2. Considera que se alterou a constituição inicial do saco e que nestes estão agora 200 bolas indistinguíveis ao tacto. Então, o número total de bolas é 200. Sabe-se que 49% das bolas são verdes. Ok, então a probabilidade V é a bola ser verde e a probabilidade da bola ser verde é 0,49. Extraem-se ao acaso 4 bolas do saco. Já agora, se a probabilidade, deixa-me já fazer aqui 200 vezes 0,49. Portanto, eu vou já descobrir quantas bolas são 98. Portanto, 20/98 representa aqui o número de bolas verdes. Então, significa que 200 menos 98, 102, é o número de bolas amarelas. Ok. Extraia só ao caso 4 bolas do saco. Determina a probabilidade de o conjunto formado por essas bolas conter pelo menos 3 bolas verdes. Então vamos fazer aqui uma probabilidade e vamos fazer aqui o nosso número de casos favoráveis a dividir pelo nosso número de casos possíveis. Ok, então significa que o número de casos possíveis é relacionado com esta frase aqui. Extraem-se ao acaso 4 bolas do saco. Então significa que das 200 tiramos 4. Determina a probabilidade de o conjunto formado por essas 4 bolas conter, no mínimo, 3 bolas verdes. Então significa que se tiver das 98 verdes, se eu escolher 3, então significa que das restantes, 102, escolhemos uma. Como é pelo menos 3, pode ter no máximo 4 verdes. Então fica 98, escolhemos 4. Agora vamos colocar isto tudo na calculadora. Não preciso precisar aqui do momentinho. Então 98 combinações de 3 vezes 102, mais 98 combinações de 4, a dividir por 200 combinações de 4, e é para arredondar às décimas. Então seria aproximadamente 0,3. Ok, usei o primeiro processo, determinar o número de bolas verdes, está aqui, 98, apresentar o número de casos possíveis, apresentar o número de casos favoráveis, verde nota 1, se a expressão apresentada não for equivalente, a pontuação mas é igual, e apresentar o valor pedido, 0,3. Ok. Vamos então ao 5, exercício de geometria. Na figura 2 está representado em referencial ortonormado um cone reto de vértice V. Sabe-se que a base do cone interseta o semi-eixo do x no ponto A e o semi-eixo do x no ponto B. Portanto, o ponto A e o ponto B pertencem à base do cone. Então significa que o ponto A, que é da forma x, 0, 0, e o ponto B, que é da forma 0, y, 0, pertencem à base do cone. O segmento reta AB é o diâmetro da base do cone. Ok, então o AB é um diâmetro. Vamos só apontar aqui alguns dados. Por isso, significa que o ponto médio, já agora, o ponto médio do segmento reta AB vai ser o centro da base. Vou colocar aqui alguma informação. A base do cone está contida no plano, então temos aqui x mais 2y menos 8 igual a 0. O que significa que para descobrir o ponto A, ele vai ficar x, ou seja, o ponto A, substituímos o y por 0. Então significa que vai dar x igual a 8 para o ponto A, portanto 8, 0, 0. E para o ponto B fica 0 mais 2y menos 8 igual a 0, que dá 2y igual a 8, ou seja, y igual a 4. Portanto, o ponto B é 0, 4, 0.
a abscissa do ponto V tem menos uma unidade do que a sua ordenada. Então, o ponto V, se for, vamos imaginar x, y, z, mas diz que a abscissa tem menos uma unidade do que a sua ordenada. Então, significa que o ponto V é, a abscissa tem menos, portanto, o x é o y menos 1. Então, fica y menos 1, y, z. Ok, vamos a 5.1. Qual das seguintes equações define um plano paralelo ao plano que contém a base, portanto, os vetores normais são colineares, e que passa no ponto 1, menos 3 e 5. Então, significa que quando nós temos dois planos, não é, que são paralelos, vamos chamar aqui alfa e beta, os seus vetores também são paralelos. Então, significa que como o vetor normal da base do cone é 1, 2, 0, então significa que o nosso plano, que nós estamos à procura, tem que ser deste formato. Depois, como vai ter que conter o ponto 1, menos 3, 5, então vamos descobrir o D. Fica 1 mais 2 vezes menos 3 mais D igual a 0, que dá 1 menos 6 mais D igual a 0, ou seja, dá D igual a 5. Então significa que uma equação possível do plano seria x mais 2y mais 5 igual a 0. Ou seja, aqui neste caso seria a opção C. 5.2. Resolve este item sem recorrer à calculadora, determina as coordenadas do ponto P. Ok, portanto, para o ponto V nós precisamos, por exemplo, de uma reta que o contenha, e estou a falar de reta porque nós já temos um plano, ou seja, o ponto V, como é um cone reto, não é? Então significa que se eu tenho a base do plano, okay, e se eu passar uma reta no ponto V e no ponto médio, então significa que esta reta vai ser, ao ser perpendicular à base, vai ter o mesmo vetor normal. Então, primeiro, vamos descobrir o ponto médio, segmento de reta AB, fica 8 mais 0 a dividir por 2, 0 mais 4 a dividir por 2, 0 mais 0 a dividir por 2, portanto fica 4, 2, 0. Depois, vamos definir a reta VM, ou seja, vamos primeiro escrever aqui que a reta VM é perpendicular à base do cone. Logo, o vetor diretor da reta VM é linear com o vetor normal da base. Normal do plano, assim aqui é, do plano que contém a base do cone. Okay. Pronto. Então agora sim, vamos definir a reta VM, que é x, y, z, contém o ponto M, que foi o que eu fui descobrir, e tem a direção da base do cone, portanto, que é 1, 2, 0. Ok. Então, as paramétricas desta reta seriam x igual a 4 mais k, y igual a 2 mais 2k e z igual a 0. Quem não estiver habituado a trabalhar com as paramétricas, pode trabalhar com pontos genéricos. Eu aqui vou trabalhar com as paramétricas porquê? Porque sei que o ponto V tem coordenadas da forma y-1, que já tinha definido em cima, yz, como vai pertencer à reta VM, então significa que vamos ter y-1 igual a 4 mais k, y igual a 2 mais 2k e z igual a 0. Ou seja, com isto nós vamos ter de descobrir o valor de k para depois descobrirmos o valor do y, visto que já sabemos que o z é 0. Ou seja, substituindo aqui o y, fica 2 mais 2k menos 1 igual a 4 mais k. Vou cortar para já estas duas, que vai ficar 2k menos k igual a 4 mais 1 menos 2. Ou seja, vai dar k igual a
4 mais 1 fica 5, 5 menos 2 fica 3. Aqui vai ficar 2 mais 2 vezes 3, e aqui fica na mesma z igual a 0, ou seja, k igual a 3, y igual 3 vezes 2 vai dar 6, com 2 vai dar 8, e o z vai ser igual a 0. Então as coordenadas do ponto V seriam, ok, então vai ficar 8 menos 1, 7, depois 8 e 0. Vamos ver então os critérios. A outra, pronto, era escolha múltipla, não cheguei a ver. Aqui, determinar as coordenadas do ponto A, que eu já tinha feito em cima, e as coordenadas do ponto B. Depois, descobrir as coordenadas do centro da base, que é o nosso ponto médio. Reconhecer que o vértice cone pertence à reta perpendicular. Obter uma equação dessa reta. Reconhecer que as coordenadas do ponto B vão ser daquele formato. Eu fiz por paramétricas, por isso estas duas vão estar inseridas, tudo isto vai estar inserido aqui na minha resolução do sistema e depois descobrir as coordenadas do ponto. Exercício 6. Uma empresa tem 50 funcionários, dos quais 12 são da área comercial e os restantes são da área de produção. Então significa que o número total de funcionários é 50 e do que nós temos 12 são da área comercial e os restantes, portanto, 50 menos 12, que são 38, são da área de produção. Temos esta informação aqui. A distribuição dos vencimentos em euros dos funcionários da área de produção tem média 1010, desvio padrão 62,75 e mediana 900. Então significa que x vai ser a variável da distribuição dos vencimentos duplo só assim da área de produção. E sabemos aqui que a média é 1010 e o desvio padrão é 62,71 e que a mediana é 900. Na tabela estão representados os vencimentos em euros dos 12 funcionários da área comercial. Então vamos chamar x, que representa a variável aleatória, só. Portanto, isto seria a variável aleatória que representa a distribuição e esta é a variável aleatória que representa a distribuição dos vencimentos da assim, área comercial. Ok. Então, temos aqui os dados, também conseguimos ter acesso às mesmas informações. Eu se calhar vou fazer já isso, ou seja, vou usar aqui no Works para fazer aqui esta parte. Por isso, nós vamos aqui ao menu Estatística, ok? E vamos introduzir a tabela, portanto, 910, aqui já fui para a primeira coluna, 920, 940, 960, 980 e 1100. Ok? E agora vou só preencher deste lado. Então, 2, 2, 3, 2 e 2 e 1 já está ali. Ok. E agora eu quero a parte das estatísticas. Ok. E o que é que eu vou tirar daqui? As mesmas informações que eles me deram da outra variável. Por isso, eu vou buscar aqui a média. Ok? Média. Que é 955. O desvio padrão. Um bocadito. O desvio padrão
aqui é 49,58 e vou precisar da mediana. A mediana está ali na parte aqui, portanto, mediana é 940. Ok, pronto. Portanto, aqui essas informações, vamos continuar. Nenhum dos funcionários tem vencimento igual a 900 euros. Ok. Complete o texto seguinte selecionando a opção correta para cada espaço de acordo com os dados apresentados. Escreve na folha de respostas apenas cada um dos números 1, 2, 3 e 4, seguido a opção A, B ou C selecionada. A cada espaço corresponde uma só opção. Então, a mediana dos vencimentos dos funcionários da área comercial é então, 940, já fui buscar aqui à calculadora, portanto, o 1 liga à opção B, vou já por aqui 2, 3 e 4. Pronto. Então, a mediana dos vencimentos funcionários da área comercial é, já pusemos 940, e o vencimento médio dos funcionários desta área é inferior ou igual a superior ao vencimento médio dos funcionários da área de produção. Então, aqui é 955, o vencimento médio, e o da área de produção é 1010, portanto é inferior. Portanto, aqui é a opção A. A dispersão relativamente à média, portanto, desvio padrão, portanto, o desvio padrão dos vencimentos funcionários da área de produção é superior à dispersão. Portanto, como o desvio padrão é maior, a dispersão é maior. Portanto, seria a C. Agora, a percentagem de funcionários da empresa com vencimento menor de 900 euros é? Portanto, aqui da tabela, que era relativamente à área comercial, nós não temos ninguém abaixo dos 900. E se eles estão-se a referir aqui, tem que ser da área da produção. E no caso da área da produção, de facto, a mediana é 900. O que significa que, se pensarmos até... eu vou fazer aqui só um diagrama dos termos e quartis, mas no fundo, ou seja, o que ele nos está a dizer é que se isto é mediana, ok? Tudo o que está abaixo da mediana, ou seja, a mediana vale sempre 50%, não é? Portanto, metade dos, como é que se chama isto? Área de produção, metade dos funcionários da área de produção têm um vencimento inferior a 900. Então significa que, no caso da área da produção, isto remete para metade de 38. Ou seja, ficavam 19. Ou seja, são 19 de área de produção. E nós temos de fazer agora uma percentagem em relação à totalidade. Então significa que 50 corresponde à totalidade, que seria 100%, 19 vai corresponder a X. Então 19 vezes 100 a dividir por 50 dá exatamente 38%. Ou seja, 38% de todos os funcionários têm um vencimento inferior a 900 euros. Então significa que aqui seria a B. Ok, então vamos só confirmar. A 1 é B, a 2 é A, a 3 é C e a 4 é B. Exercício 7. Na figura 3 estão representados em referencial ortonormado o quadrilátero ABCD e a circunferência de centro O e raio 4. Ok, muita atenção aqui ao raio. O raio não é uma circunferência trigonométrica, é raio 4. Sabe-se que o segmento de reta AC é um diâmetro da circunferência, alfa é a inclinação em radianos da reta AC, o ponto B pertence ao semieixo negativo do x e o ponto D pertence ao semieixo positivo do x. As retas AB e CD são paralelas ao eixo do y. Okay. Então, neste momento, eu sei que os coordenados do ponto A vão ser 4 cosseno de alfa, 4 cosseno de alfa. O que significa que a distância do O até ao B é menos 4 cosseno de alfa, porque o alfa representa aqui um ângulo de segundo quadrante, e a distância do ponto A ao ponto B é 4 seno de alfa. Okay. Por outro lado, também sabemos que a distância do O até ao B é a mesma que a distância do O até ao D, e que a distância do A até ao B é a mesma que a distância do D até ao C. Mostra que a área do quadrilátero é dada por esta expressão.
Então, eu vou puxar aqui, eu queria riscar aqui um bocadinho a figura. Por isso, eu para calcular a área deste quadrilátero, ok? Eu vou utilizar a área deste triângulo, ok? E fazemos aqui vezes 2. Então significa que eu vou dizer que a área do total, que é do ABCD, vai ser o dobro da área do ABD. Ok, para a área do ABD vai ficar base vezes altura a dividir por 2. E reparem que, como dizia que o AB é paralelo ao CD, então ele faz aqui um ângulo de 90 graus. Então significa que vai ficar base, por exemplo, vezes altura, são os catetos, não é? Servem de base de altura, e aqui vai acabar até por cortar. Então vamos ficar apenas com AB vezes BD. Ok, o AB já tinha definido como sendo 4 seno de alfa, o BD, o BD eu posso definir como sendo o dobro de OB, então vai ficar 4 seno de alfa vezes 2 vezes menos 4 cosseno de alfa. Ou seja, ordenando aqui, vai ficar a 16, ou menos 16, vezes o dobro de seno de alfa cosseno de alfa, e eu coloquei assim, que é para dar ali o tal seno de 2 alfa, então, porque é a fórmula de duplicação. E isto era o que nós queríamos mostrar. Ok, e nos critérios, reconhecer que o ponto A é 4% de alfa, 4% de alfa, reconhecer que a abscissa eu defini como sendo comprimentos, portanto isto seria tudo contabilizado num só critério. Depois, obter a área, eu defini, cheguei aqui a esta expressão e depois concluir o pretendido. Ou seja, não está exatamente de acordo com os critérios, mas está presente na resolução. 8. Resolve este item sem recorrer à calculadora. Seja A um número real maior do que 1. A é maior do que 1. E seja f a função do domínio R, então domínio da função f é R, definido por, então, f de x é igual a x ao cubo mais x menos 2. Consta que a função tem pelo menos um zero, f de x é igual a zero em x pertencente ao intervalo aberto 0, 1. E vamos então recorrer ao teorema de Bolzano. Ou seja, então f é contínua em R, por ser uma função polinomial, sendo em particular contínua, e aqui não se esqueçam que é sempre intervalo fechado, contínua em 0 fechado ou 1 fechado. Agora calculamos o f de 0, que é a vezes 0 ao cubo, mais 0 menos 2, que dá menos 2. E o f de 1 é a vezes 1 ao cubo, mais 1 menos 2, que dá menos 1. Este aqui é fácil de ver que é negativo. Ok, só que agora eu tenho que chegar à conclusão que este é positivo. Como é que vamos chegar a isto? Então, então vamos lá ver. Se o A é maior que 1, então A menos 1 é maior que 0. Pronto. Então agora, como f é contínua em 0 fechado, 1 fechado, e o 0 está compreendido entre o f de 0 e o f de 1, então, pelo teorema de Bolzano-Cauchy, existe pelo menos um x pertencente ao intervalo aberto para o qual f de x é igual a 0. Ok, referi que a função é contínua. Se for apenas referido que a função é contínua, esta etapa é considerada como cumprida.
determinar o f de 0 que é menos 2, concluir que o f de 0 é negativo, obter que o f de 1 é a menos 1 e concluir que é positivo, referir que o resultado, referir que o primeiro indivíduo resulta do teorema de Bolzano-Cauchy. Ok. Vamos ao exercício 9. Resolvem f sem recorrer à calculadora esta equação. Ok, então vou já começar pelo domínio. Então fica x pertencente a r, x tem que ser maior que 0 e raiz quadrada de x mais 1 tem que ser maior do que 0 e já agora o que está dentro da raiz quadrada tem que ser maior ou igual que 0. Isto aqui, como está, seria uma condição, ou seja, uma condição universal, exceto, portanto, o x pertence a r, exceto menos 1. Aqui ia-me dar x maior ou igual que menos 1 e aqui x maior que 0. Então, fazendo a interseção, fica só o x maior que 0, portanto, vai ficar r mais. Ou seja, fica 1 meio do logaritmo. Ali eu não expliquei, portanto, mas aqui a função raiz quadrada ela é sempre positiva, o resultado é sempre positivo, mas também poderia ser igual a 0. Mas nós não queremos que seja 0, porque o logaritmo de base 2 de 0 era não definido, porque estava infinito. Então significa que o que aqui nós estamos a fazer é excluir o valor menos 1, que é o único valor que ia fazer com que ela fosse 0. E nós não queremos isso, está bem? Eu não expliquei isso por logo assim. Muito bem. Ok, vamos então agora resolver esta equação. Aqui eu posso passar para expoente e aqui posso passar para este lado. E porquê é que eu vou passar para este lado? Porque eu quero que fique a somar, para depois assim conseguir fazer um produto. Isto é o mesmo que ter raiz quadrada de x e o menos 1 na forma do logaritmo base 2 é 2 elevado, é logaritmo base 2, 2 elevado a menos 1. Assim agora posso transformar num produto, ou seja, fica o logaritmo da base 2 de 1 meio vezes raiz quadrada de x mais 1, ou seja, fica raiz quadrada de x igual a 1 meio vezes raiz quadrada de x mais 1. Uma vez que já estamos a resolver isto dentro do domínio, portanto eu vou por aqui x pertence a r mais, x pertence a r mais, por isso não vou precisar daqui, neste passo que eu vou fazer a seguir, não tenho que colocar o símbolo de implicação, portanto vou já elevar ambos os membros ao quadrado, mantendo o sinal de equivalência, ou seja, vai dar x igual a 1 quarto de x mais 1. Ou seja, fica 4x, e vou passar o 4 para este lado a multiplicar, ou seja, vai dar x igual a 1 terço, e pertence a R+. Portanto, então significa que o conjunto de solução é formado apenas por 1 terço. Ok, determinar o domínio está, obter, eu não fiz por este processo, pronto, fizemos por outro, é a mesma ideia, e a solução é 2 quartos, é 1 terço. Ok. Admite que nos primeiros 15 minutos de uma reação química entre duas substâncias, a massa m de uma das substâncias medida em gramas é dada em minutos após o início da reação por esta expressão. No primeiro minuto de reação, quando o tempo pertence ao intervalo de 0 a 1, existe um instante A, para o qual se verifica que, no intervalo de tempo de A a 3A, a massa dessa substância diminui 5%. Ok, então existe um instante no primeiro minuto, ou seja, aqui existe um instante A,
Portanto, o A pertence a este intervalo, ok? E nós podemos medir, só por aqui. Então, para o instante A, nós podemos medir a massa, ok? E que, para o qual okay, existe um instante A, para o qual significa que no intervalo de A a 3A, ou seja, quando ele passa para 3A, que é a nossa massa seria esta, diminui 5%, ou seja, se isto correspondesse a 100%, isto iria passar para 95%. Então, no fundo, daqui o que sai é que MA vezes 95 é igual a M vezes A, ou seja, fazendo aqui uma regra de 3 simples. Então, no fundo, passando sempre este lado a dividir, o M de A vezes 0,95 é igual ao M de 3A. Ok. Tem aqui, pronto, uma questão em termos de domínio, mas eu vou deixar para já assim. E agora, o que é que vamos ter que fazer? Vamos ter que ir à calculadora e introduzir, portanto, as duas equações. Então, numa equação, eu vou introduzir os 0,95 vezes 1764 sobre 1 menos 0,16 é menos 0,42x, não esqueça que a calculadora não tem o A. E numa segunda equação, eu vou introduzir o 1764 sobre 1 menos 0,16 vezes E elevado a menos 0,42 vezes 3A. Ok, então vamos à calculadora. Exatamente. E vamos aqui na Namorx à parte das funções. E fica 0,95 vezes fração. Não era aqui. 1764. Assim, faço de fração. 1 menos 0,16 vezes exponencial de menos 0,42. Muito bem. Segunda função, 1700, não sei porque, ok, 1764, faço fração, 1 menos 0,16 vezes exponencial menos 0,42 vezes 3x. Ok. Agora vamos traçar o gráfico e vamos ajeitar esta janela, não é? Então, aqui nos eixos, no eixo de x, vamos para já só colocar de 0 a 1, ok? E vamos confirmar, vamos ver como é que aqui o y se ajustou. Reparem que, e vou deixar para já assim, pode ser que se tenha ajustado ao que eu preciso, e ajustou sim senhora. E agora, é uma enorme vantagem aqui na Works. Muito bem, e temos aqui o nosso ponto de interseção. Então significa que vocês na folha de resolução teriam que então aqui apresentar o eixo do y, o eixo do x, identificar aqui, depois colocar aqui a janela, portanto nós neste caso só estamos a visualizar o gráfico no intervalo de 0 a 1, depois colocamos aqui a primeira função, ok, que é y1, colocamos aqui a segunda, muito em cima, interseção. Colocamos aqui a segunda função, o ponto de interseção, e aqui também podem pôr fechadinho, porque o intervalo também é fechado. Ok. Aqui o ponto de interseção, não sei se tem aqui alguma indicação. Apresenta o resultado em minutos e segundos. Ok, se nos cálculos intermédios proceder a arredondamentos de 3 casas decimais, que é o caso do ponto. Então, 0,527 e 1922,258. Ok? Então, o nosso A é aproximadamente 0,527. Agora, a questão, nós estamos a medir
Nós estamos a medir isto em minutos, por isso termina a recomendar. Temos a amplitude, que vai achar um bocado estranho. A amplitude desse intervalo, não tinha lido tudo. Ok. Então, o nosso intervalo é de A a 3A. Ok. Então significa que a amplitude do intervalo é o valor maior, que é o 3A, menos A. Então é 2A. Então o amplitude é o dobro de 2,527. Ok, então fica 2 vezes 0,27 dá 1,054 minutos. Ok, então isto significa que é 1 minuto mais 0,054 do minuto. E agora, para passar isto para segundos, fazemos 0,054 vezes 60. Então, 0,054 vezes 60 dá aproximadamente 3 segundos, que está a arredondar. Então fica, isto dá aproximadamente 1 minuto e 3 segundos. Portanto, reconhecer que 95% é a percentagem remanescente da massa, fizemos isso. Apresentar a equação, também fizemos isso. Apresentar o gráfico, também já está. Assinalar o ponto relevante, também está. Obter o valor do A, aqui está. E apresentar o valor pedido, 1 minuto e 3 segundos. Ok. Exercício 11. Na figura 4, estão representadas em referencial autonormado parte do gráfico da função f, diferenciável do domínio R, a reta R, tangente ao gráfico de f na origem do referencial, e a reta S, assíncrota ao gráfico de f quando x tende para mais infinito. Sabe-se que I é o ponto de interseção das retas RS e pertence ao quarto quadrante, e sabemos isto. Considera as proposições seguintes. A derivada do ponto primeira derivada em 0 é maior que 0 e as retas RS são perpendiculares. Justifica que as proposições 1 e 2 são falsas. A tua resposta apresenta para cada uma das proposições uma razão. Ok, podemos já começar aqui na primeira, porque a primeira, o que é que nós já sabemos? Que a reta R é tangente ao gráfico de f na origem do referencial. Então, significa, logo, o declive da reta é a derivada da função no ponto zero. Graficamente, observa-se que o declive, que a reta R é decrescente, logo, declive da reta R é negativo, o que significa que a derivada da função no ponto zero também é negativa. Logo, a afirmação é falsa. Agora, para a 2. As retas R e S são perpendiculares. Para elas serem perpendiculares, o declive de uma vezes o declive da outra tem que ser igual a menos 1. Então vamos ver aqui, talvez este limite. Limite quando x tende para 0 de f de x sobre x vezes o limite quando x tende para mais infinito de f de x sobre x é igual a menos 8 números. Pronto. Isto aqui está a dar a indicação da derivada, não é? Porquê? Porque se fizermos o f' de 0, nós íamos estar a fazer o limite quando x tende para 0 de f de x menos f de 0 sobre x menos 0. Como o f de 0 é 0, então fica f de x menos 0, x menos 0, que é o limite quando x tende para 0 de f de x
sobre x. Ok, então significa que, portanto, logo, nós estamos a dizer que o limite, quando x tende para 0, de f de x sobre x, representa, como representa f' de 0 é igual ao declive da reta R. Por outro lado, como a reta S é assíntota oblíqua ao gráfico de f, quando x tende para mais infinito, então o declive da reta S é o limite quando x tende para mais infinito de f de x sobre x. Portanto, logo, ou seja, vou usar o outro, o declive da reta S, a primeira R, o declive da reta R vezes o declive da reta S é igual a menos 8,5, que é diferente de menos 1. Logo, a R e S não são perpendiculares. Ok, então vamos ver aqui. Tópicos de resposta. Na justificação da falsidade da proposição, como o declive da reta R é negativo, porque o ponto Y pertence ao quarto quadrante, f' de 0 é menor que 0. Depois, daqui, como isto, como o limite é f' de 0 e f' de 0 é o declive da reta R, e o limite, quando x tende para mais infinito, é o declive da reta S, este produto, as retas não são perpendiculares. Vamos então passar para o exercício 12. E diz o seguinte: na figura 5 está representado no plano complexo o losango ABCD com AB, este comprimento aqui, o lado do losango a ser 5. Os pontos A, B, C e D são os afixos números complexos Z1, Z2, Z3 e Z4, respectivamente. Sabe-se que a distância, sabe-se que Z1 e Z3 são números reais e que a distância do Z1 ao Z3 é 6. Ok, então, só copiar aqui a imagem. Por isso, a indicação que nós temos é que este corresponde ao Z1, este corresponde ao Z2, este ao Z3 e este ao Z4. Sabemos que a distância do A até ao B é 5 e que a distância entre o Z1 e o Z3 é 6. Portanto, então significa que esta distância aqui é 3. Logo, pelo teorema de Pitágoras, né? Portanto, aqui podemos dizer que é um termo pitagórico, aqui esta distância é 4. Qual dos seguintes números complexos é igual a Z2 vezes Z4? Então, Z2 vezes Z4 vai ser igual, portanto, o Z2 na forma trigonométrica, na forma algébrica, é 4i, porque está situado na parte positiva do eixo imaginário, e o Z4 está situado na parte negativa do eixo imaginário. Então fica menos 16i ao quadrado, e ao quadrado é menos 1, então vai ser igual a 16. Isso seria aqui a opção B. Vamos só conferir aqui nos critérios, ok? 12, opção B. Passamos agora para o 13. Resolver este item sem recorrer à calculadora. Considera em C, conjuntos números complexos, o número Z igual a 2i θ, com o θ a pertencer ao primeiro quadrante, portanto 0 a π sobre 2. Determina o valor de θ, tal que z ao quadrado mais 2z conjugado z menos 6 é igual a 2 raiz de 3i. Okay. Então, vamos começar aqui pelo z ao quadrado. Portanto, fica 2i de θ ao quadrado
Z vezes o conjugado de Z é o mesmo que o módulo de Z ao quadrado, seria igual, vou passar os 6 para este lado, seria igual a 2 raiz de 3i mais 6, ou seja, fica 4, é I de 2θ, fazendo aqui a multiplicação, mais e o módulo de Z é 2, portanto fica mais 2 ao quadrado, vai ser igual a 2 raiz de 3i mais 6. Ou seja, vamos ficar aqui com 4, I de 2θ, mais 2 ao cubo, no fundo que é 8, vai ser igual a 2 raiz de 3i mais 6, ou seja, 4 I de 2θ vai ser igual, passando 8 para este lado, fica 2 raiz de 3i, 6 menos 8 fica menos 2, e dividindo aqui todos por 4, vai ficar raiz de 3i sobre 2 menos 1 meio. Ok, então vou só trocar aqui a ordem para ficar na forma A mais BI, o segundo membro, portanto fica menos 1 meio mais raiz de 3 sobre 2i. Agora, passando isto para o que está no segundo membro, para a forma ao zero, portanto, a trigonométrica, vou chamar W ao menos 1 meio raiz de 3 sobre 2i. Então, o módulo de W é raiz quadrada de menos 1 meio ao quadrado mais raiz de 3 sobre 2 ao quadrado, ou seja, fica raiz quadrada de 1 quarto mais 3 quartos, vai dar raiz quadrada de 1 igual a 1. Agora, o menos 1 meio, o afixo do W, pertence ao segundo quadrante, e a tangente, não lhe vou chamar θ, vou chamar tangente alfa, para não confundir ali com o valor que nós estamos a calcular, que é só para fazer aqui uma pequena indicação do valor que nós vamos fazer, assumir aqui o argumento. Portanto, então o argumento de W tem que pertencer ao segundo quadrante e tem que dar a tangente tem que dar menos raiz quadrada de 3, portanto pode ser da forma π menos π sobre 3, ou seja, 2π sobre 3. Então vai ficar E de I de 2θ vai ser igual a 1, que é o módulo, a I de 2π sobre 3. Agora, como estamos a trabalhar na forma trigonométrica, vamos ter que fazer a igualdade na forma trigonométrica, seria módulo igual a módulo, mas isso já está certificado, e agora vai ficar 2θ e vai ser igual a 2π sobre 3 mais 2kπ. Dividindo tudo por 2 fica θ a ser igual a π sobre 3 mais kπ. Como θ tem que pertencer ao intervalo de 0 a π sobre 2, então só temos uma possibilidade, que é quando k é 0. Então o θ será igual a π sobre 3. Vamos então ver aqui os critérios. Certo, usei aqui o primeiro processo, ou seja, obter que z vezes conjugado de z é igual a 4, esta parte do molde z ao quadrado. Depois, obter esta equação, transformar para a forma trigonométrica, utilizar aqui a fórmula de Marco, chegar aqui a uma igualdade deste género, chegar a esta conclusão, aqui uma notazinha, se apenas for referido, ou seja, se não pudesse mais 2kπ, tínhamos uma desvalorização de um ponto, e depois chegar ao valor pedido. Ok. E vamos ao último item. Seja f uma função do domínio, o domínio da função f é de zero fechado a mais infinito, cujo gráfico admite uma assíntota horizontal. Ok, então significa que estamos a dar aqui a indicação que tem uma assíntota horizontal, portanto sabemos que o declive é zero e conseguimos calcular, ou seja, o v seria o limite quando x tende para mais infinito de f de x. Determina uma equação da assíntota não vertical ao gráfico da função g. Ok, então relativamente à função g, nós estamos à procura de assíntota não vertical. Ok, então significa que para o declive seria o limite, quando x tende para mais infinito, de g de x, vou chamar aqui a linha g
de g de x sobre x. Então fica o limite, quando x tende para mais infinito, de, vamos por aqui a função, f de x ao quadrado mais 4x ao quadrado mais 5x a dividir por x. Ok. Vou só por aqui a indicação, não é? Que isto representa o limite, quando x tende para mais infinito, de f de x sobre x igual a zero. Ok. Ou seja, isto é o mesmo que ter o limite, quando x tende para mais infinito, de f de x. Eu fazer de uma forma, mas acho que vou fazer de outra maneira. Vamos colocar dentro de aqui, x, dentro da raiz quadrada, o x ao quadrado em evidência. Portanto, aqui vai ficar f de x sobre x tudo ao quadrado, mais 4, porque nós colocamos x ao quadrado em evidência, mais 5 sobre x. Ok. A dividir por x. Depois, ao separar, fica o limite quando x tende para mais infinito de raiz de x ao quadrado vezes raiz quadrada, já temos ali escrito, portanto, f de x sobre x ao quadrado, mais 4 mais 5 sobre x. A dividir por x. Depois, por sua vez, raiz de x ao quadrado é igual a mod de x, mas mod de x é igual a x quando x tende para mais infinito. Então, vamos ter o limite quando x tende para mais infinito de x vezes, e agora vamos copiar novamente o que já estava ali dentro da raiz, ou seja, fica o limite. Aqui, se não quiserem fazer logo este passo, como nós vamos ter que copiar aquela parte de dentro durante algum tempo, vocês aqui podiam primeiro dizer que isto era a mesma coisa que ter f de x ao quadrado sobre x ao quadrado e só depois colocar a potência para toda a fração. Ok, isto vai simplificar e vamos ficar só então com a parte da raiz. Agora, como eu já expliquei em cima que o limite quando x tende para mais infinito de f de x sobre x é igual a zero, porque ela tem uma assíntota horizontal, então nós podemos transformar isto desta maneira, ou seja, passamos aqui o limite aqui para dentro, por causa das propriedades operatórias de limites, e aqui fica 5 sobre mais infinito. 5. Ok. Então vai ficar raiz quadrada de 0 mais 4 mais 0. E a raiz quadrada aqui de 4 vai ser 2. Para o cálculo do v, portanto, o v vai ser igual ao limite, quando x tende para mais infinito, de g de x a menos 2x. Ou seja, vai ficar o limite, quando x tende para mais infinito, de raiz quadrada de f de x ao quadrado mais 4x ao quadrado mais 5x menos então 2x. Ok. Agora, podemos fazer aqui multiplicação pelo conjugado ou seja, se fizermos a multiplicação pelo conjugado, tudo isto que temos aqui vai passar para baixo. Se eu puser o x ao quadrado em evidência, sim, acho que vai passar, vou fazer isso. Ou seja, vou colocar, vou fazer então aqui o caso notável. Este fica ao quadrado, este também fica ao quadrado, e aqui fica a dividir por f de x ao quadrado mais 4x ao quadrado mais 5x mais 2x, para compensar. Pronto. Entretanto, aqui vai cortar e vai ficar igual ao limite, quando x tende para mais infinito, de 4x ao quadrado mais assim de x fica
x ao quadrado mais 4x ao quadrado mais 5x menos 4x ao quadrado. E fica na mesma a dividir por raiz quadrada de f de x ao quadrado mais 4x ao quadrado mais 5x mais 2x. Ok. Agora, na parte de cima, eu posso colocar. Nós temos a mesma f de x ao quadrado, por isso eu na parte de cima posso colocar o x em evidência, ou seja, se eu colocasse o x em evidência, porque ela tendo uma assíntota horizontal, o limite da função para essa assíntota é o valor que está associado. Se eu pusesse x ao quadrado em evidência, isto ia dar 0, portanto, não acho que seja. Não acho que seja. Ou seja, se eu colocar o x aqui em evidência, isto vai ficar f de x ao quadrado a dividir por x mais 5 a dividir por raiz quadrada. Aqui temos que fazer o mesmo processo que já foi feito há um bocado, para passar para fora. E fica 5 sobre x. E aqui fica mais 2x. Pronto. Ou seja, vai ficar o mesmo limite, portanto x tende para mais infinito. Aqui na parte de cima vai para já ficar igual. E aqui vai ficar raiz de x ao quadrado vezes a mesma f de x sobre x ao quadrado mais 4 mais 5 sobre x mais 2x. Ok, então vai ficar o limite quando x tende para mais infinito. Agora aqui vou só explicar outra vez que raiz de x ao quadrado é módulo de x, mas que o módulo de x é x, quando x tende para valores acima de zero. Então fica x, vou tirar aqui com os parênteses, é só para a parte de cima, portanto fica f de x ao quadrado sobre x mais 5, e aqui vai ficar aqui x vezes, já vou colocar em evidência, e assim já vai abarcar aqui a parte da raiz quadrada, e como ali este estava aqui fora da raiz, está multiplicado por x, aqui fica só 2. E resolvemos aqui esta questão. Pronto. Agora, relativamente à parte de baixo, portanto, eu vou separar agora isto fica o limite, quando x tende para mais infinito de. Portanto, isto fica f de x ao quadrado sobre x mais 5, ok? E na parte de baixo fica a raiz quadrada de 0, mais 4 mais 0, isto dentro da raiz, mais 2. Ok, agora, o que é que vai acontecer aqui? Isto vamos ficar aqui em cima como. Aqui na parte de cima, então, limite quando x tende para mais infinito, de, isto fica f de x sobre x vezes f de x, pronto, mais 5, a dividir por 2, mais 2, portanto, vai ficar 4. Ali, nós já sabemos que isto é 0, e isto vai ser o limite da função de f de x que eu já tinha aqui colocado, que era b', ok? Porque nós já sabemos que existe uma assíntota horizontal. Por isso vamos chamar de b', que eu tinha ali, mais 5 a dividir por 4, com o b' a ser um número real. Então vai ficar 0, mais 5 sobre 4. Ou seja, fica 5 sobre 4. Então significa que a reta de equação y igual a 2x, que era o declive, mais 5 quartos, é a assíntota oblíqua ao gráfico de D quando o x tende para mais infinito.
Ok, vamos só confirmar aqui os critérios de correção. Vou conhecer, pronto, o limite quando x tende para mais... conhecer quando o limite quando x tende para mais infinito é um número, ok? Calcular o limite, escrever, portanto, eles passaram para dentro e eu fiz de outra forma, portanto, mantive, porque achei que este processo era mais habituado, vocês estão mais habituados, mas de facto também dava para passar para dentro e era um bocadinho mais rápido para descobrir aqui o declive. E depois também fizeram aqui a multiplicação pelo conjugado, aqui no cálculo do B, e depois fazem logo a conclusão, portanto, esta passagem aqui que eu estive a explicar, portanto, eles chegam logo, não há muita relevância aqui em relação a este processo para chegar à conclusão que é de 5 quartos. Pronto, concluí que a reta é a síntota ao gráfico da função. Pronto, está concluída então a resolução aqui da época especial. Espero que seja útil a resolução deste exame e eventualmente para o vosso estudo e vemos no próximo vídeo.